Gente, lembrando, nós falamos pela manhã, estamos fechando aqui, né, a parte do Antigo Testamento, né, a evolução de Deus no caminho da redenção, os passos, passo a passo, né, do trabalho divino para nos alcançar de volta e nos levar de volta para casa. A gente viu que Deus, seus olhos recaíram sobre um homem chamado Abraão, e Deus fez 3 promessas para Abraão. Uma delas disse: olha, eu farei de ti uma grande nação, farei de você um homem abençoado, te abençoarei, e você será uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu quero que você se centre nessas 3 coisas. Nós vamos fazer um breve resumo aqui, para a gente avançar, e a partir daqui você ter um entendimento claro sobre toda a prospecção bíblica, né, acerca da prosperidade divina. Veja, Deus chega para Abraão e faz 3 promessas. Eu vou fazer de você um homem abençoado, tu serás uma bênção, essa era uma. Segunda, eu farei de ti uma grande nação. Terceira, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja que foram 3 promessas de Deus para Abraão. Abraão seria abençoado, faria dele uma grande nação, e nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Perceba que cada uma dessas promessas tem uma proporção cada vez maior. Primeiro começa com Deus e Abraão, uma família, né? Abraão, ele creu em Deus, isso lhe foi creditado como justiça, e ele andou com Deus e viveu uma vida próspera. A bênção de Abraão foi a justiça de Deus. Nós lemos isso lá em Gálatas, capítulo 3, a partir do verso 6, que Abraão foi abençoado com a justiça por causa da sua fé. Ele creu em Deus e aquilo lhe foi imputado por justiça. Uma vez considerado justo, ele se fez participante, né, de tudo aquilo que Deus tinha disponível para que a sua vida realmente fosse uma vida próspera. Então ele avançou, cresceu e se multiplicou. Veja, a segunda coisa que acontece é Deus promete que faria dele uma grande nação. Nós vimos essa mesma história de Adão se repetindo no povo de Israel. Os filhos de Abraão deixam a terra prometida e vão em direção ao Egito, a saber, 70 pessoas, através de Jacó, a convite de José. De lá, eles se multiplicaram e acabaram aprisionados, e ficaram no Egito como escravos, até que Deus levantou a Moisés, que conduziu o povo debaixo de mão poderosa, atravessando todo o deserto e conduzindo-os novamente à terra prometida. Chegando lá, Deus deu-lhes algumas instruções. Agora veja, eu quero ler para você o que nós encerramos pela manhã, para que a gente continue a partir daqui. Deuteronômio, capítulo de número... Deixa eu achar aqui para você. Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número... Deixa eu falar agora. 11. Veja. Deuteronômio, capítulo 8, verso 11. Diz assim: eles estão prontos para entrar na terra prometida. E ele diz assim: tenham cuidado para que em meio à fartura não se esqueçam do Senhor, seu Deus, e desobedeçam os mandamentos, estatutos e decretos que hoje lhes dou. Quando ficarem satisfeitos e forem prósperos, quando tiverem construído belas casas onde morar, e quando seus rebanhos tiverem se tornado numerosos, e sua prata e o seu ouro tiverem se multiplicado, junto com todos os seus bens, tenham cuidado. Qual é o cuidado? Não se tornem orgulhosos e não se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os libertou da escravidão do Egito e os guiou por aquele imenso e assustador deserto, cheio de serpentes venenosas e escorpiões, uma terra quente e seca. Ele lhes deu água da rocha, sustentou-os no deserto com maná, alimento que seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, e, por fim, lhes fazer bem. Tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar: bom, conquistei toda essa riqueza com a minha própria força e capacidade. Lembrem-se do Senhor, seu Deus. É Ele que lhes dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez com seus antepassados, como hoje se vê. Uma coisa, porém, lhes garanto: se vocês se esquecerem do Senhor, seu Deus, e seguirem outros deuses, adorando-os e curvando-se diante deles, certamente serão destruídos. Então veja, Deus disse: ó, vocês herdarão a terra e será inevitável prosperar. Entrar na terra foi uma decisão de fé, porém, uma vez que estiverem lá, vocês vão prosperar. Agora, assim que prosperarem, tomem cuidado. Tomem cuidado para vocês não acharem que no meio da fartura vocês são responsáveis pelo resultado. Antes, lembre-se do Senhor, seu Deus, pois é Ele que lhes dá força para adquirir riqueza, para confirmar a aliança que fez com seus antepassados. Então veja bem, uma dessas
desses mandamentos que Deus ordenou, nós vimos isso claramente em Abraão e também no povo de Israel. Abraão creu em Deus, isso lhe foi acreditado como justiça, ele prosperou e entregou seus dízimos ao sacerdote Melquisedeque. Então, existia um mediador entre Deus e Abraão, chamado Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, Abraão entrega os seus dízimos a Deus por meio da pessoa de Melquisedeque. Quando nós vemos essa história em um outro patamar, que é o povo de Israel, nós temos 12 tribos e a tribo de Levi como sacerdotal. Então Deus deu a instrução: deem todos os dízimos que vocês me entregaram a tribo de Levi. Então veja, existe uma correlação nessa colocação. Veja, Abraão e Melquisedeque. Abraão creu e pela fé prosperou e entregou seus dízimos em reconhecimento a Melquisedeque. Da mesma maneira, o povo de Israel prosperaria por meio da obediência que vem por meio da fé, e entregaria os seus dízimos a Deus por meio da tribo de Levi. Agora, quando eles se desviavam desse caminho, eles eram novamente escravizados. Só que essa escravidão já não lhes era uma novidade, porque eles vieram da escravidão. Eles voltariam para lá. Então veja, Deus tira o homem da maldição e dá a ele uma oportunidade de ser abençoado. Mas se ele desobedece os mandamentos, ele volta para a maldição de onde ele se encontrava. Veja, o nome dessa maldição se chama lei. E o nome da bênção de Deus se chama graça. Quando o homem é retirado da lei e trazido para a graça, ele precisa viver por meio da fé, crendo que é Deus que está lhe sustentando. Porém, quando eles desobedecem e acham que são as forças dos seus braços, as suas ações que estão promovendo todos os benefícios, então automaticamente eles voltam para a maldição de novo e são escravizados mais uma vez. É por isso que Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala, por exemplo, em Colossenses, ele diz: uma vez que vocês já ressuscitaram com Cristo, por que vocês vão se permitir novamente serem escravizados por os princípios elementares desse mundo? Né? Se nós somos resgatados dessa vil maneira de viver, dependência do dinheiro, que é o Deus do mundo, se nós somos resgatados disso, por que depois de prosperar a gente vai voltar para esses fundamentos de novo? Não, nós precisamos lembrar do Senhor, o nosso Deus, pois é Ele que nos dá força para adquirir riqueza. Porém, o povo de Israel, vez por outra, estavam se desviando do caminho, deixando de reconhecer o Senhor e sempre adorando outros deuses. Lembrem-se que ainda no deserto, quando Moisés subiu para o Monte Sinai e passou lá 40 dias, no seu retorno ele encontrou o povo de Israel adorando um outro Deus. E eu não sei se você se lembra quem era esse outro Deus que o povo de Israel estava adorando. Era um bezerro. Um bezerro feito por mãos humanas, uma escultura de um bezerro. Agora, quem se lembra de que material era feito esse bezerro? Quem é capaz de me dizer de que material era feito o bezerro que o povo de Israel estava adorando no deserto, na saída de Moisés? Quem vai me responder essa? Ouro. Responde aí que é para me saber. Quem vai me responder? A Luciana já respondeu: ouro. Era de ouro. Veja, ou seja, 1 minuto, ou 40 dias na verdade, que Moisés sai, o povo de Israel já estava adorando ouro. Isso simboliza exatamente isso, irmãos. Só existem dois senhores: ou Deus ou as riquezas. Veja, o povo se desvia por causa de ouro. Então veja, eu quero mostrar para vocês isso aqui. Muitas vezes, os filhos de Israel se desviaram. E por isso Deus estava sempre levantando profetas para trazê-los de volta à obediência. Deus sempre trazia profetas para chamar os filhos de Israel de volta à obediência. Um desses textos, são muitos, eu quero escolher 2 aqui para a gente olhar como é que Deus fazia isso. Um deles é um texto bem conhecido nosso. Eu queria que você abrisse comigo lá em Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 5. Agora veja, se Abraão é o pai de todos aqueles que têm fé, Abraão sempre será o modelo a ser comparado.
Ou seja, todas as vezes quando Deus vai falar de alguém em obediência, vai apontar Abraão. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo: ei, você precisa seguir os passos de Abraão, seu ancestral. Então todas essas conexões, todas esses textos vão apontar de certa forma para a vida de Abraão. Veja que interessante isso. Diz assim, Provérbios capítulo 3, versículo 5, diz: confie no Senhor de todo o coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Veja, nós somos um ser feito em três dimensões. Nós somos um espírito, nós habitamos num corpo e possuímos uma alma. Cada uma dessas três dimensões tem uma voz. O meu espírito tem a voz da consciência. E é nesse espírito que o Espírito de Deus fala. O meu espírito é a parte onde Deus se comunica comigo, através da sua palavra, que é espírito e vida. Então, a palavra de Deus fala ao meu espírito, e por isso a fé é produzida lá. A fé não é da mente, a fé não é do corpo, a fé é do espírito. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então a palavra que é espírito e vida alcança o meu espírito, e a fé é produzida lá. Ok? Mas eu tenho ainda a minha alma, e a alma também tem uma voz. E qual é a voz da alma? Razão, intelecto. Deu para entender isso? Então a voz da alma se chama razão ou intelecto. E a voz do corpo se chama sentidos. Por exemplo, quando eu ponho a mão aqui em algo, ó, eu percebo que isso aqui é liso. Isso aqui está me falando alguma coisa, tem uma voz. O tato me fala alguma coisa. O cheiro me fala alguma coisa. A visão me fala alguma coisa. A audição me fala alguma coisa. Então, a voz do corpo é o sentido. Do espírito, consciência. Da alma, razão. E do corpo, sentidos. Veja, ele diz: crê no Senhor de todo o teu coração. Ou confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu entendimento. Veja, ele está dizendo que vai haver às vezes um confronto entre a consciência e a razão. Entre aquilo que a Bíblia diz dentro do meu espírito e aquilo que a minha mente tenta trazer como lógica. Veja, eu vou te mostrar isso na vida de Abraão. Abraão havia saído da terra de seus pais, caldeus, e estava na terra de Harã, que era uma terra desértica. E Deus disse: sai da tua terra, vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não falou para onde era. Agora veja, Abraão já era nômade. Ele já peregrinava pelo deserto. Ele sabia que aquilo ali em volta não tinha nada que prestasse não. Agora veja, quem é que está chamando Abraão? É Deus. Deus está dizendo: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Se ele tivesse se estribando no seu entendimento, talvez ele não tivesse saído. Mas ele não levou em consideração a razão, mas levou em consideração a voz da palavra de Deus, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então veja, para quem entrou na terra prometida e está desfrutando de uma prosperidade, a palavra de Deus, a consciência gritava: entregue seus dízimos. Mas a razão dizia: foi a força do meu braço, foi a minha capacidade, se eu não tivesse trabalhado eu não tinha. Então veja, ele diz: confia no Senhor, ou confia na sua palavra, de todo o teu coração, de toda a tua consciência, de todo o teu espírito, e não te estribes no teu entendimento ou razão, ainda que a razão diga o contrário, fique com a palavra de Deus. É isso que ele está dizendo. Então veja, ele diz: não te estribes na razão, mas confia de coração no Senhor. Isso é um princípio. Assim, para de olhar para a razão e confia na palavra. Segundo ponto, ele diz, versículo 6: busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que se deve seguir. Em outra versão, deixa eu achar uma outra versão melhor para você, mais clássica. Versículo de número 6, tá?
Ele diz, 6, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Veja, ele diz, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Eu quero te contar uma história. Abraão, primeiro, saiu da terra que ele estava, de Harã, e foi para a terra que o Senhor o mostraria. Confiou no Senhor todo o teu coração, não se estribou no próprio entendimento. Só que na saída, ele está passando pelo deserto e chega perto do Egito. Quando ele chega perto do Egito, ele tem uma brilhante ideia. Ele diz, rapaz, Faraó, ele é garanhão, minha mulher é bonita, e se ele descobrir que eu estou com minha mulher por aqui, esse cara vai me matar para ficar com a minha mulher. E aí quando perguntaram a ele, quem é essa mulher bonita que está contigo? Que era Sarai, a esposa dele. Ele disse, é a minha irmã. De certo, eles eram meio irmãos, segundo o que a Bíblia diz. Mas ainda assim ele omitiu por medo. Omitiu. E resultado, por causa da sua omissão, ele acabou sendo aprisionado e foi levado para o Egito. E lá Sarai, a sua esposa, foi entregue a Faraó, porque ele disse que ela era irmã dele. Só que quando o Faraó foi tomar ela por esposa, um anjo apareceu para Faraó e disse, não faça isso, que essa mulher tem marido, ela é esposa de Abraão. E Faraó ficou desesperado, mandou chamar Abraão e disse, o que tu fizestes comigo? Por que tu não dissestes que essa mulher era tua mulher? Por que tu mentiu para mim? Faz o seguinte, vá-se embora daqui. Agora, gente, faz o seguinte, pega aquele gado que está ali, pega aquelas ovelhas, dá para esse homem aí para ele sumir daqui, não precisa nem voltar aqui. Agora veja, ele errou, ele omitiu, foi levado para lá, mas o Senhor era por ele. Ele não tentou resolver, ele buscou a Deus e Deus resolveu o seu problema. Mesmo ele tendo errado, ele ainda sai de lá mais rico do que o que ele entrou. Por quê? Por causa do que está escrito, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Veja, quando a gente tenta justificar a nós mesmos, na nossa própria força, a gente não consegue alcançar a justiça. Mas quando a gente confia em Deus, Deus é que nos justifica. Então, por mais que nós possamos ainda errar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é propiciação pelos nossos pecados. Então veja, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Aí ele sai de lá mais rico do que entrou. Só tem uma coisa, ele tinha levado consigo seu sobrinho Ló. Então, eles entraram juntos para a terra prometida. Quando eles começaram a chegar perto da terra prometida, eles já tinham prosperado tanto, que a terra já não comportava a riqueza de ambos, de Ló e de Abraão. Então Deus disse para Abraão, disse assim, ó, se separe desse teu sobrinho aí que já está dando confusão, já deu o que tinha que dar, se separa dele, está tudo certo. Só que quando ele chegou nesse momento de separação, só tinha 2 lugares para eles irem, ou as Campinas do Jordão, ou o deserto que hoje nós conhecemos como deserto da Judéia. Então veja, eu imagino Abraão falando para Deus, Deus, presta atenção, só tem 2 lugares para ir, as Campinas do Jordão e o deserto. Como é que o Senhor manda eu me separar dele? Aí Deus disse, mande ele escolher o lado que ele quer ir e você vai para o lado oposto. E Senhor, o Senhor não está entendendo, só tem 2 lados para ir, ou as Campinas ou o deserto. E o Senhor disse, então, mande ele escolher para onde ele quer ir e você vai para o lado oposto. Senhor, o Senhor não está entendendo, só tem 2 lados. Se eu mandar ele escolher, só tem 2 lados, as Campinas do Jordão e o deserto. Só tem 2, o Senhor não está entendendo, se eu mandar ele escolher, só tem 2 lados. E o Senhor, eu imagino o Senhor dizendo para ele, ô Abraão, tu não entendeu ainda? Tu não entendeu não? Eu vou te dizer. Mande ele escolher o lado que ele quiser ir e você vai para o lado oposto. O que eu quero te dizer, Abraão, é que não é o lugar que você vai que te faz prosperar. É com quem você está que te faz prosperar. Não é porque você vai para o deserto ou não é porque você vai para as Campinas. É com quem você está indo. Veja, se ele fosse tomar uma decisão pelaquilo que ele estava vendo, ele iria para as Campinas. Mas, se ele confia no Senhor, ele vai para onde o Espírito está guiando ele.
Veja o que diz o 7. Não seja sábio, Abraão, aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e te aparta do mal. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Tema ao Senhor e te apartas do mal. Não importa para onde você vai. O que importa é quem está com você. Se você está andando no temor do Senhor. Então, o que é que ele faz? Ele manda que Ló vai lá para as campinas do Jordão. E Abraão sobe o deserto da Judéia. Agora veja, a gente sabe no que deu. Por quê? Porque logo depois, lá na frente, aquelas campinas foram invadidas e Ló foi levado prisioneiro. E o que aconteceu com Abraão? Ele sobe o deserto da Judéia, e para quem conhece a nação de Israel hoje, sabe que no final dessa subida do deserto da Judéia, nós temos nada mais, nada menos do que a terra prometida. Ou seja, Jerusalém. A cidade de montes e vales, que bebe chuva dos céus. Então, no final desse deserto, existe a terra prometida. Agora, ele só alcançou porque ele não foi sábio aos próprios olhos. Ele temeu ao Senhor e se desviou do mal. Agora veja, a Bíblia diz, versículo 8, se você cumprir esses 3 princípios, Abraão, eu que estou dizendo que é aqui para Abraão, né? Eu estou pegando a história de Abraão como pano de fundo, o texto não fala que é para Abraão, eu que estou colocando. Ele diz, será isto saúde para o teu corpo e refrigério para todo o teu ser. Vamos relembrar quais são os 3 princípios que Deus estabeleceu com Abraão. Ele diz, primeiro, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia na palavra do Senhor e não na razão. Que é isso? Fé. Abraão andou em fé. Abraão creu em Deus. Segundo ponto, ele diz, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele é que será a tua justiça. Ele endireitará as tuas veredas. O que é isso? Justiça de Deus. Não confiar em justiça própria, mas na justiça que vem de Deus. Terceiro, não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e te afasta do mal. O que é isso? Seja guiado pelo Espírito. Não seja guiado pelo que vê. Não seja guiado pelos sentidos, mas pelo Espírito. É isso. E então, qual é o resultado disso? Ele diz, será saúde para o teu corpo e refrigério para todo o teu ser. Ora, o que seria refrigério? Se eu tenho saúde, o que é que me falta para ter refrigério? Ter a minha vida suprida. Porque não tem como ter refrigério quando falta recurso. Não é? Ao contrário, as pessoas quando não têm recurso, elas andam com panela de pressão. Mas quando o dinheiro chega, irmão, quando você não está devendo a ninguém, você fica refrigerado, você fica na paz, tranquilão. Deu para entender isso? Então veja, se eu cumpro a palavra, se eu cumpro esses princípios de fé, justiça e ser guiado pelo Espírito, eu vou ter uma vida de paz e prosperidade. O resultado é esse. Agora ele diz, agora quando isso acontecer, versículo 9, honre ao Senhor com seus bens e com a primícia de toda a tua renda. Ora, veja que engraçado. O que é honrar ao Senhor com os bens, com as primícias de toda a tua renda? É seja dizimista. Eu não já te dei a orientação que você deve entregar os seus dízimos? Agora veja que curioso. Eram 12 tribos de Israel para uma tribo sacerdotal. 12 tribos davam dízimo, uma tribo trabalhava como sacerdote. Veja que interessante. Eu te pergunto, e se metade das tribos de Israel decidisse não ser fiel ao dízimo? O que acontecia? Quem pode me responder? Se metade das tribos de Israel decidissem não ser dizimista, o que acontecia com a tribo de Levi? Quem pode me responder? Quem vai me responder essa aí? Fala aí comigo. O que aconteceria com as tribos de Levi? Não prosperava. Quem mais? Morria. Quem mais? Quem me responde mais? Veja só. Se a única forma de sobrevivência deles
eram os dízimos dos filhos de Israel, e os filhos de Israel não estão sendo dizimistas, o que acontecia com eles? Alguém escreveu aí, pereceria, claro, teria falta, pereceria, das duas uma, ou morria metade, né, de fome, ou então Arão, que era o sacerdote, ia chamar o povo e dizer, gente, vem cá, o negócio é o seguinte, vai ter que arrumar um lote para capinar aí, viu, o negócio está escasso, o povo não está dando dízimo, vai ter que arrumar um emprego fora. Veja, se a gente parar para pensar nisso, né, e sabendo-se que a antiga aliança é uma sombra da nova aliança, pegando isso como gancho, que a antiga aliança é uma figura da nova aliança, era para a gente imaginar que na nova aliança, para cada 12 crentes, deveria ter um ministro sustentado pela igreja, ou pelo ministério. Para cada 12 crentes, um ministro sendo sustentado. Agora, eu te pergunto, todos os crentes são dizimistas? Certamente que não. E o que é que acontece? Sabe o que acontece? Acontece que hoje a gente não pode ter todo mundo que deveria em tempo integral recebendo pelo ministério. Ou seja, tem muita gente no ministério tendo que trabalhar fora para se sustentar. Porque as pessoas não são fiéis nos dízimos. Essa que é a questão. Agora, sabe qual é o grande problema? É que é exatamente às vezes quem não é dizimista que deveria estar no ministério, mas como ele não é dizimista, não tem a possibilidade de ele ser levantado. Veja como afeta diretamente as pessoas isso. Deu para entender? Você talvez, né, ou pessoas que criticaram a vida inteira o dízimo, né? Talvez você fosse alguém chamado para o tempo integral no ministério, mas não pode vir porque você não acredita no dízimo. Veja que loucura. Não é? Pois bem, então veja, Deus sempre chamando o povo para isso, porque eles se desviavam disso. Eu quero te mostrar mais um texto, e esse texto talvez é o texto mais conhecido de todos, né? Lá em Malaquias, capítulo 3, verso 10. Malaquias 3:10. Esse texto todo mundo sabe de cor. É mais uma vez Deus chamando a atenção do povo de Israel sobre a desobediência, sobre a infidelidade e sobre a mesquinharia deles, né? Em relação a finanças, dinheiro. Veja, ele diz assim, Malaquias 3:10, todo mundo conhece esse texto, ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção à medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Na vossa vida e no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, pega-se esse texto por base e se dizem o seguinte, ó, se você não for dizimista, o devorador vai destruir a tua colheita. As pessoas usam isso, né, normalmente. Só que eles esquecem o resto do contexto todo do livro. E eu quero ler para você algo interessante. Veja. Começando em Malaquias capítulo 1, preste bem atenção nisso. Malaquias capítulo de número 1, verso de número 6. Malaquias 1:6. Deus está falando com o povo, diz assim. Malaquias capítulo 1, verso 6. Deixa eu achar aqui. Diz assim. Estou achando, tá? Só um minutinho. Malaquias capítulo 1, verso 6 diz assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Veja, Deus está falando. Ele diz assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Eu pergunto, essa é uma afirmativa real ou não? Isso é verdade ou não? Deus está falando, um filho deve honrar o pai e o servo deve honrar o seu senhor. Isso é uma afirmativa correta ou não? Quem pode me responder? O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Essa afirmativa é digna de aceitação ou não? Quem pode me responder? É ou não? Quem me responde aí? Sim, Drica Moraes disse sim. Agora veja, quando Deus
criou a humanidade, Deus não criou escravos, ponha isso na cabeça. Deus não criou robôs, Deus não criou empregados, Deus não criou operários, Deus criou uma família. Ele sendo o pai e nós, os filhos. Só que Adão se rebelou contra Deus. E se rebelando, saiu de casa e foi embora. Veja, perdeu-se então o reino. Mas Deus sempre quis restaurar o reino. Deus vai restaurar o reino, de fato já restaurou. A gente está vendo na nossa história. Deus quer restaurar o reino. E, consequentemente, Ele quer restaurar a família. Deus nunca quis ser juiz sobre os homens. Deus sempre desejou ser pai da humanidade. Senhor da humanidade. Sabe o que significa senhor? Dono. Eu tenho 4 filhos, são meus. Eu sou dono deles, ainda que eles sejam livres. Deus quer ter esse sentimento para conosco. Eu sou seu pai, filho. Eu sou seu dono, eu te gerei. Deus tem prazer nisso. Em que nós sejamos seus filhos. E Ele, nosso Deus, ou Senhor. Pegou isso? Agora, tal qual o filho pródigo. Você se lembra da história do filho pródigo? O filho pródigo saiu de casa, começou a comer lixo, viveu na miséria, na desgraceira, e decidiu voltar para casa. Só quando ele voltou para casa, ele disse assim: eu vou voltar para casa, mas eu vou falar para meu pai que eu não sou digno de ser chamado filho, não. Eu não quero ser filho de novo, não, porque eu não tenho dignidade para isso. Eu só quero que ele me dê um emprego. Só que o pai o aguardava do lado de fora, dizendo: não, meu filho, você é meu filho, estava morto, mas ressurgiu, ressuscitou, estava perdido e foi achado. E Deus restaura a paternidade e a filiação daquele rapaz. Veja, aquela é a história da humanidade. Ok? Então veja, quando Deus restaura por Abraão, Deus quer restaurar a família. Quando Deus cria a nação de Israel, Deus quer restaurar esse sentimento de família. Pai. Só que eles não entendiam. Eles queriam ser servo. Queriam ser escravo. E aí Deus diz o seguinte: olha, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros sacerdotes que desprezai o vosso nome. E se aí, gente, pelo amor de Deus, eu faço tudo por vocês como pai, cadê a minha honra? E qual é essa honra? Honra ao Senhor com seus bens e com as primícias de toda a tua renda. Ele está falando aqui de dízimos. Eu vou te mostrar aqui no texto. Então ele está dizendo: ei, cadê a minha honra? Vocês não me chamam de pai, gente? Como é que vocês não me honram? Vós dizeis: mas em que desprezamos o teu nome? 7, ele diz: ofereceis sobre meu altar pão imundo. E ainda perguntam: em que havemos profanado? Nisso que pensais. Vocês ficam pensando assim: ah não, esse negócio de dízimo é desprezível. Ou a mesa do Senhor é desprezível. 8. Quando vocês trazem animal cego para o sacrificar, diz: não é isso mal? E quando trazeis o coxo, o enfermo, não é isso mal? Ora, apresentam esse animal cego e enfermo ao teu governador. Acaso ele terá agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Veja que coisa. O povo começou a entrar na malandragem. O que é que eles faziam? Bom, eu tenho que dar o meu dízimo. O dízimo das minhas primícias. Então, se eu tinha que dar um bezerro, por exemplo, e esse bezerro era levado para o sacerdote. Você lembra disso, né? Era oferecido de sacrifício, mas depois ficava para o sacerdote. Aí eles iam lá e escolhia o que estava doente. O que estava cego. Porque eu vou dar meio, eu vou dar o pior. E Deus disse: espera aí, gente. Onde é que está a minha honra? Vocês estão desprezando isso. Vocês estão usando de malandragem com isso. Faça o seguinte: pega esse animal cego e doente e entrega para o teu governador e vê se ele vai te ser favorável. Vamos trazer isso para um contexto atual, né? Vamos trazer para o contexto atual. Veja, hoje nós sabemos que nós não criamos gado nem nada, a gente dá o dízimo em espécie, dinheiro, né? Veja, em dinheiro. Então eu recebo o salário.
R$10.000. Por exemplo. E eu sei que meu dízimo é 1.000. Eu digo, rapaz, mas eu acho que 1.000 é muito. Eu gasto, eu vou dar 500, né? Vou dar 500. E ele disse, você está botando pão imundo no altar, está desprezando. Faz o seguinte, pega o imposto que tu paga para a prefeitura, que é o IPTU, e se teu IPTU custa 1.000, paga só 500 e vê se o prefeito vai aceitar. Pega o imposto do teu carro, que custa 4, 5 mil, e paga só metade para ver se ele vai aceitar. Agora veja, a gente honra mais o governo com os impostos do que a Deus com a honra. É isso que ele está dizendo. E ainda fica questionando, mas a gente está fazendo o que de errado? Ele diz assim, tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesse debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta se não for perfeita. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras. Ou seja, se você não faz, tem alguém que faz. Não é por Deus a oferta, é por você, criatura. A gente não faz os dízimos por Deus, a gente faz por nós. É por nós. E se tu não fizer, alguém faz, é isso que ele está dizendo. Porque meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais quando dizei, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. Dizer que o dízimo não é do Senhor, é desprezível isso. E dizer ainda, que canseira esse negócio, que canseira. E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Nunca. Pois maldito seja o enganador. Veja, deixa eu dizer uma coisa para você aqui, presta atenção. Ele está dizendo, pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Maldito seja o enganador. É por isso aqui, ó, que Ananias morreu. É por isso aqui que Ananias morreu. Porque tendo vendido uma propriedade por um tanto, prometeu dar, chegou lá, deu a metade, dizendo que estava dando tudo. Achando que ninguém ia saber. Ei, Deus está vendo. Deus está vendo, irmão. Deixa eu te dizer, na nossa igreja, graças a Deus, não sei quantos estão aí nos acompanhando, não são da nossa igreja, mas para você dar os seus dízimos, você recebe um envelope. Ou então você faz suas transferências no banco. Tanto faz. Hoje em dia, obviamente, mais nos bancos. Mas você recebe um envelope. Sabe que no nosso envelope não tem nome? Por quê? Porque sem nome prova a tua fidelidade. Se tivesse nome e valor para colocar, talvez eu, como homem, estava olhando quanto tu estava colocando. Mas como não tem nem nome nem valor, a consciência é tua. Se tu está prometendo que vai ser fiel, tu ganha 10 mil e está dando 500 conto de dízimo, maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio, que é a quantidade de fazer, promete e oferece um defeituoso. Porque eu sou grande rei dos exércitos, o meu nome é terrível sobre a terra. Veja, de quem a responsabilidade é sua, não é minha não. Maldito seja o enganador. Está escrito aqui. O que é que o povo fazia? Eu tenho para dar, mas não dou esse. Ninguém vai saber, Deus sabe. E ele diz, maldito és o enganador, que sabendo o que é certo, faz errado de propósito. Maldito é o enganador. Capítulo 2, verso 17. Acompanha comigo aí, por favor. Esse texto é pesado, gente. É forte, Brasil. Pega aí. Estamos caminhando. Sim ou não? 2,17 diz assim:
Diz: enfadais o Senhor com vossas palavras. E ainda dizei: mas em que enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desse é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Quem sabe me dizer o que é enfadais? Quem pode me dizer o que é enfadais? Quem aí pode me dar uma definição do que é enfadar o Senhor? Ele diz: enfadais o Senhor com vossas palavras. E dizei: mas em que enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desse ele se agrada. Ou então, onde está o Deus do juízo? Encher o saco. Num vocabulário chulo. É isso mesmo. Vocês estão me dando uma canseira. Então, ó, tô por aqui. Tô por aqui. Deus está dizendo: tô por aqui já. Aqui, ó. Aqui, ó. Vocês estão me enfadando. Vocês estão com conversação fiada. Mas em que, Senhor, que a gente está te enfadando? Eu disse: nisso que vocês estão pensando. Que você está fazendo o trem errado e está achando que eu estou aprovando. Ele diz assim: nisso que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. Ou seja, o camarada faz o trem errado, ou não faz, finge que está fazendo e não faz, ainda diz: não aconteceu nada. Cadê? Não tinha juízo? Não disse que se eu não desse o dízimo não prosperaria? Olha aí eu prosperando. Aí Deus diz: ó, vontade de vomitar. Quem pensa assim dá vontade de vomitar você. Você me enfada com esse pensamento ridículo. Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vida? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potássia dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador da prata. Purificará os filhos de Levi, os sacerdotes, e refinará como ouro e prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor. Versículo 5. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, terei testemunha veloz contra os feiticeiros, os adúlteros, contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor. Versículo 6, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Versículo 6 ele diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Eu não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Para aqui eu vou te dar o contexto disso aqui, veja só. Ele diz assim, ó: vocês fingem que fazem e não fazem. Vocês enganam. Vocês dizem, prometem uma coisa e fazem outra. Diz que vai trazer o bezerro cevado e traz um defeituoso. Vocês dizem que vão dar e não dão. Vocês vendem por um preço e quer dar metade. E depois ficam dizendo assim: cadê o Deus do juízo? Não aconteceu nada. Aí Deus diz: ó, vontade de vomitar vocês. Estou por aqui com vocês. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que não aconteceu nada? Sabe por que vocês não foram consumidos, mesmo fazendo tudo errado? Eu vou dizer por quê. Porque eu não mudo. Ou seja, eu amo vocês independente do que vocês fazem. Eu não dependo do que vocês fazem para amar vocês, não. Eu dependo do dízimo de vocês, não. Eu não mudo. Eu disse que ia guardar vocês e vou guardar. Agora, vocês não estão cumprindo o que disseram. A minha parte da aliança eu faço. Vocês não estão fazendo. Por que vocês não são consumidos? Porque eu não mudo. A minha fidelidade não depende da tua. Você está sendo infiel, mas eu continuo fiel ao que eu te disse. É por isso que vocês não são consumidos. Porque eu não mudo. Agora, veja que é de envergonhar o que Deus fala aqui. Ele diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Os filhos de Jacó não são consumidos porque Deus não muda. A sua fidelidade depende da minha. Você é infiel, mas eu te continuo fiel. Porque eu não mudo, Deus não muda. Por isso, filhos de Jacó não são consumidos. Agora, o que significa filho de Jacó? O que significa a palavra Jacó? Quem pode me dar aí a resposta agora?
Quem sabe me dizer o que significa a palavra Jacó? Qual é a tradução da palavra Jacó? Quem pode me responder aí? Vamos lá. Escreve aí. Quem pode me dizer qual é a tradução da palavra Jacó? O enganador. Trapaceiro. Isso aí. Ele está dizendo, sabe por que você não é consumido, ô trapaceiro? Porque eu não mudo. Eu não dependo do teu dízimo para te abençoar, não. Você não entendeu o negócio, não, né? Usurpador, trapaceiro. É por isso que você não é consumido. Porque eu te amo e eu mudei teu nome. Você continua trapaceiro, eu não. A tua infidelidade não muda a mim, eu continuo fiel. É isso que ele diz. Desde os dias dos vossos pais, vós se desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos para mim e eu vos tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. E vocês ainda perguntam, mas em que haveremos de tornar para ti? Roubará porventura o homem a Deus? Todavia vós me roubais e ainda dizem que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Não era um acordo, eu te fiz prosperar, tu prosperou e tu não me dá? Isso é roubo. Isso é trapaça. Foi eu que te fiz prosperar, eu te tirei do Egito, te coloquei numa terra prometida, tu não tinha nada, eu te dei tudo e digo, dê 10% para os seus irmãos, e você não dá? Trapaceiro. Está roubando. Nós tínhamos um acordo, uma aliança, e você não está cumprindo a sua parte. Eu cumpro a minha. Ele diz, roubará o homem a Deus, todavia vai me roubar, ainda dizer que roubamos? Nos dízimos nas ofertas. Versículo 9, ele diz, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais toda a nação. Veja, a maldição que se cai sobre quem não dá dízimo, estou falando da antiga aliança ainda aqui, não é imposta por Deus, não. É pelo ato dele de desobediência, de desonestidade. Deu para entender agora? Ele diz, com maldição sois amaldiçoados, vós toda a nação. Por favor, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Veja que curioso. Leve os dízimos na casa do tesouro, para que não falte mantimento na minha casa. Vem cá, quem se lembra aí do que nós falamos de manhã? Qual era o propósito do dízimo? Qual era o propósito do dízimo? Responde aí para mim, por favor, rapidinho. Qual era o propósito do dízimo? Nós vimos isso pela manhã. Quem pode me responder? Honrar, sim, mas era para quem? Para fazer o quê? Para sustento de quem? Qual era o propósito do dízimo? Sustento dos sacerdotes. Veja, quem são os sacerdotes hoje? Somos nós. E onde é a casa de Deus hoje? Somos nós. Veja, Deus diz, traga os dízimos na casa do tesouro, para que não falte mantimento na minha casa. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que não falte mantimento na minha casa. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir uma janela no céu, ou seja, se o reino de Deus não te suprir, e for tanta bênção sem medida. Agora veja, o último versículo, ele diz assim, por vossa causa repreenderei o devorador. Veja, nunca foi por causa do dízimo, não. Ele disse, eu repreendo o devorador por tua causa. Não é por causa do teu dízimo que eu repreendo o devorador, eu te amo. Eu repreendi o devorador por tua causa. Por vossa causa eu repreendi o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Foi por vossa causa que Jesus morreu na cruz. Foi por vossa causa que Jesus triunfou sobre as potestades e principados. Foi por vossa causa. Foi por vossa causa. Deixa eu te dizer,
Tudo isso é para Deus dizer, eu te amo, eu não estou querendo te roubar nada, tu não tinha nada e eu te dei tudo. Presta atenção, eu só estou te ensinando a viver em família, eu só estou te ensinando princípios do reino, eu só estou te ensinando a confiar em mim, eu só estou querendo que você dependa e que confie em mim, porque eu posso te dar muito mais do que você possa imaginar, porque eu posso fazer infinitamente mais além do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Eu te amo, por vossa causa eu repreendi o devorador. Foi por você que eu fiz isso. Foi por você. Nunca foi pelo teu dinheiro. Nunca foi pelo teu dízimo. Foi por você. Por vossa causa eu repreenderei o devorador. Por vossa causa eu repreenderei. Então, é tudo uma questão, irmãos, de legalidade, de aliança. O que foi proposto. E aí Deus fecha o seu ciclo com o povo de Israel. E vai partir para a terceira e grande etapa do seu plano. Que é, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Eu quero instigar você só com algo aqui. Veja. Primeiro, Deus fez 3 promessas. Eu farei de você uma bênção, uma nação abençoada, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A primeira aconteceu entre um relacionamento de Abraão com Melquisedeque. A segunda aconteceu no relacionamento com o povo de Israel, com a tribo de Levi. E a terceira vai acontecer, quer dizer, já aconteceu em nós, a gente vai acontecer aqui estudando, que é a aliança de Deus com a humanidade. E o sumo sacerdote se chama Jesus Cristo de Nazaré. Agora, eu te pergunto, se no primeiro relacionamento entre Abraão e Melquisedeque houve dízimo, antes da lei, se no segundo, entre o povo de Israel e a tribo de Levi, houve dízimo, durante a antiga aliança, na nova aliança, entre o mundo, ou a igreja e Jesus, Deus vai abolir o dízimo? Não, irmão. Continua, é a mesma coisa. E aí o escritor de Hebreus diz, deixa eu te dizer, aqui são homens que recebem o dízimo, mas ali é aquele que vive, que recebe a honra. Entregar os dízimos é isso. É honrar a Deus, reconhecendo que Ele é a nossa fonte eterna. Amo vocês. Temos 4 minutinhos. Vamos ver se dá tempo para abrir uma latinha de minhoca ainda. Ver se tem alguma perguntinha aí. Bem rapidinho, tá bom? Pra gente encerrar a nossa live hoje. Porque foi maravilhosa. Amo muito vocês. E tem sido um prazer gigantesco compartilhar esse tempo. Amanhã, 11 horas da manhã, nós estamos aqui de volta. Vamos abrir a lata de minhoca. Ah, tem muitos aí que eu botei. Recebo pensão alimentícia para meus filhos. Não trabalho, a pensão é deles. Como dizimar? Deixa lá. Veja só. Se você é que recebe esse dinheiro para você, para cuidar dos seus filhos, se o dinheiro é seu para cuidar dos seus filhos, você é que determina se faz ou não. Se você recebe para os seus filhos e o dinheiro é deles, é eles que têm que determinar se faz ou não. Agora veja. O mais importante é a gente ter uma consciência que é o seguinte. Às vezes as pessoas pensam assim, eu estava trabalhando e fiquei desempregado. E aí eu estou desempregado, não tem como dar dízimo. Beleza, mas tu não está recebendo nada. Ah não, recebi uma oferta ali. Bom, dessa oferta você dá. O mais importante é você reconhecer. Não é uma obrigação, não é Deus que está te impondo isso. É uma iniciativa sua. De dizer, rapaz, isso que chegou nas minhas mãos foi o Senhor que me deu. Se você reconhece, a única forma bíblica de você manifestar isso é sendo fiel em dízimo e oferta. Não tem outra forma. Então, é uma decisão pessoal. Deus não está te obrigando a nada. Não é por causa do teu dinheiro, entende? Deus te ama. Se você for dizimista, Deus te ama. Se você não for, Deus te ama do mesmo jeito. Agora, se você for dizimista, você tem benefício. Se você não for, você tem prejuízo. Você volta para os princípios elementares. O teu dízimo não muda a Deus em nada, absolutamente nada. O teu dízimo apenas reflete quem você acredita ser e quem você acredita que Deus é para você. É isso. Beijo no coração e até logo mais, em nome de Jesus. Fiquem na paz.